Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e estamos aqui concluindo quase um período onde nós vimos sobre o Evangelho de Jesus e as suas passagens que nos trazem uma orientação segura. Na verdade, fugindo do aspecto religioso, nós vamos entender com mais profundidade aquilo que Jesus nos fala. No vídeo passado, eu estava falando sobre o discurso de Jesus em relação à sua partida. Ele estava dando instruções para o futuro, não só para aqueles que estavam ali, mas também para nós, que estamos aqui nesse momento, como ele mesmo vai citar. E uma coisa que, lendo, relendo e estudando as passagens do Evangelho, eu vi que existe uma palavra, até no Antigo Testamento e no Novo Testamento, uma palavra não existe, que é talvez. Porque essa palavra talvez, ela traz, como significado basal, que pode acontecer ou não. E Jesus, os profetas, na lei antiga de Moisés, não havia a palavra talvez. Quando Jesus está falando com seus apóstolos e discípulos, ele não usa também a palavra talvez. E nós também não deveremos usar essa palavra talvez, porque tudo é assertivo, não existe dúvida, não existe uma alternativa, ou é ou não é. E é por isso então que nós estamos aqui nesse momento, vendo essas palavras de Jesus, quando ele está avisando que ele estava aqui e que ele voltaria para o seu Pai. E que, assim como ele é amado pelo Pai, nós também somos. Inclusive, ele vai contar uma pequena história que vai nos trazer, vamos dizer assim, um consolo muito grande. Ele diz que todas as coisas que ele tem não são dele, mas daquele que o enviou. Então, logo, todas as coisas daquele que o enviou é dele também. E nisso ele se sente glorificado. Ele está se despedindo, sabendo que passaria por um pico imenso de dor, mas ele está agradecendo. E aí ele diz, eu já não estou no mundo, ou seja, ele já não vivenciava as misérias do mundo, do planeta. Mas ele continua, eles estão, que é a humanidade, e eu vou para ti, ou vou para o Pai. Aí ele diz, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós somos um. Tudo que afeta o meu semelhante, me afeta também. Todas as dores que eu vejo ao meu redor, elas também são as minhas dores. Então, se nós analisarmos hoje, o mundo ele está num processo extremo assim de egoísmo. Cada um acredita e busca o seu próprio prazer, a sua própria alegria, a sua própria satisfação. E a maior satisfação que nós teremos é quando todos atingirem o mesmo nível. E nesse momento nós estaremos então sendo apenas um. E essa unidade faz a comunhão. Porque quando nós não estamos unidos, nós não temos comunhão. Nós não somos comunidade. Nós não somos fraternidade.
Então, nós estamos trabalhando incansavelmente para atingirmos esse limite. E Jesus prossegue: estando eu com eles no mundo, eu os guardava, os protegia em teu nome. E aí ele fala: eu tenho guardado todos aqueles que você me confiou. E nenhum deles se perdeu, senão, como eu já falei, aquele que me traiu, o filho da perdição, que muitos acreditam que foi Judas Iscariotes e não foi. E agora, então, ele estava avisando que ele voltaria para onde ele veio, mas ele deixaria todos aqueles que ouvem a sua orientação, que ouvem o seu direcionamento, com a alegria completa dele, porque ele tinha realmente realizado a missão, que era muito dura, muito difícil, e nós sabemos que na sequência nós vamos encontrar isso com detalhes. E aí ele prossegue: eu dei a tua palavra, ou seja, eu disse aquilo que você me ordenou, mas o mundo não quis saber. E aqueles que falaram ou falam esses preceitos, eles aborrecem, eles não são tolerados. E nós percebemos isso, porque as pessoas, elas não estão dispostas ainda a abrir a sua consciência. Aí ele diz, né, ele não é daqui. E então o pensamento, até vou usar a palavra filosofia, não combina com aquilo que ele vivencia, com aquilo que ele entende, com aquilo que ele sabe que é o correto. E ele diz: não peço que os tire do mundo. Nós não podemos sair desse mundo. Nós não podemos porque nós estamos em aprendizado. Mas Jesus pediu para que nos protegesse contra o mal. Mas o mal não é o mal do vizinho da esquina, do meu parente, não é esse mal, é o mal que nós mesmos germinamos. É aquele mal que nós trazemos ainda porque nós estamos presos no ego. E quando nós passamos a entender os ensinamentos de Jesus, nós vamos entender perfeitamente que nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência na matéria. Essa experiência traz o aprendizado, traz o conhecimento. Para que nós possamos introjetar esses princípios na nossa consciência, nós temos que vivenciar. Porque Jesus não nos ensinou que 2 mais 2 igual a 4. Nós vamos ter que raciocinar, nós vamos ter que processar, entender que são 2 unidades, se adicionando a mais 2 unidades, que aí o resultado será 4. É um exemplo bem simples, mas ainda condiz com a nossa maturidade espiritual. E a partir do momento em que nós começamos a abrir, a dar margem ou dar ouvidos a esses ensinamentos, então nós começamos a ter um novo horizonte, um novo continente. Nós começamos a sair da nossa casca, da nossa couraça. Nós temos uma couraça que nos protege exatamente das coisas boas, daquilo que Jesus nos trouxe. Jesus fala assim: eles não são do mundo, ou seja, nós não somos mesmo do mundo. Nós não estamos aqui porque somos daqui. Nós somos passageiros desse planeta, passageiros desse mundo, onde nós temos que expandir as nossas potencialidades como filhos do Criador. E Jesus fala: eles não são do mundo, assim como eu também não sou.
Qual será o nosso ponto de parada? Aonde nós poderemos, porque nós somos nômades do universo. E aonde será que nós teremos ali nosso ponto de parada? Aonde nós ficaremos estabelecidos como residência? Não sabemos. Provavelmente, como nós sabemos, existem outros universos que nos aguardam. Mas isso, nós temos que virar uma chave dentro da nossa mente. Porque é a mente, essa virada de chave na mente, que vai expandir a nossa consciência. Então, muitas pessoas acham que virar a chave é tomar uma decisão ou observar um fato sob um novo prisma. Mas ela vai muito além disso. Porque a partir desse momento, eu estou apta a enxergar coisas que até então eu não conseguia ver. Então, essa virada de chave realmente vai trazer esse contexto na nossa visão, no nosso discernimento, enfim, em tudo. Daí ele continua, Jesus falando, santifica-os, que é a nós, né? Na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E tudo aquilo que Jesus ensinou, então, ele sabe que ele já compreendeu, ou seja, ele virou a chave em determinado momento, teve um continente muito grande pela frente para ser o nosso governante planetário. Ele diz assim como você me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando ele fala que eu os enviei ao mundo, porque ele autorizou a si próprio a ser o condutor desse grande rebanho. E aí ele diz, e por eles eu sou santificado. Ou seja, eles me dão condições ou me dão forças para que eu seja santificado. Porque eu tive que me doar, eu tive que trabalhar primeiramente comigo mesmo. E aí acolhê-los. Então ele diz que nós o santificamos. Porque nós demos realmente a oportunidade dele mostrar a esse pai que ele era capacitado, sim, para essa missão, que não era fácil. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento. Muitos dizem que ele chorou, como nós vamos ver logo à frente, que ele chorou, que ele falou, afasta de mim esse cálice. Isso ainda é uma interpretação errônea, que nós veremos no momento certo. E aí, quando Jesus fala que nós o santificamos, ele diz que nós também por ele somos santificados, glorificados. Porque nós temos o nosso valor para ele, não da forma que nós entendemos que ele seja o nosso salvador e que ele está, que nós temos que seguir essa ou aquela denominação religiosa. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que quando nós entendemos tudo isso, também nós somos santificados ou glorificados. E aí Jesus ainda fala, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que por essa palavra, por eles, esse ensinamento, no futuro vão crer em mim. Esses do futuro é agora, somos nós que estamos aqui. E aí ele continua falando, para que sejamos todos um. E ele diz assim, todos um no Pai. E todos sejam um, todos um, desculpe. Ou seja, ele diz que o Pai está nele, ele está no Pai, e assim ele deseja que nós, humanidade desperta, ou seres humanos despertos, também possamos estar da mesma forma. Somos um, assim nós também nos unimos à unidade de Jesus e do Pai de Jesus. Ele continua, né? Para que o mundo creia que eu fui enviado
pelo Pai. Então é a nossa responsabilidade. Porque como todo mundo acredita, Jesus é o enviado de Deus. Mas será que nós estamos na questão fechada como Jesus deseja que nós estejamos? E aí continua. Eu dei a glória que recebi de você, ó Pai, para que o mundo creia que realmente eu vim para realizar esse trabalho. E ele continua. Então, aqui nessa parte do Evangelho, Jesus vai reafirmar várias vezes a unidade. A unidade não é um panteísmo, tudo vira mesma coisa. Não. A unidade significa o mesmo comportamento, o mesmo objetivo, que é justiça, moral e ética. Nós não precisaremos de condutores, onde nós nos reportaremos para ele levar a palavra para o grande Senhor. Nós precisaremos estarmos sempre na unidade. Pronto. É simples e é fácil. E é bom. Porque nos dá, assim, uma proximidade com o nosso semelhante muito grande. Muitas vezes nós não temos uma afeição por determinada pessoa. E essa pessoa, ela está constantemente passando diante das nossas vistas. E a gente começa a falar, poxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não. Exatamente para formar essa liga, para formar essa união. E é assim que tem que ser. Nós temos pessoas difíceis, nós somos pessoas difíceis para muitos. Estamos aqui então para formar essa unidade. E Jesus então fala, eu neles, você Pai em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que você me enviou e que você tem me amado e também amado a eles. Então o Pai também nos ama. O Pai de Jesus nos ama com a mesma intensidade que Ele ama Jesus. E nós, muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não temos esse entendimento. Nós vamos passando, simplesmente passando, desperdiçando um tempo precioso, desperdiçando um mecanismo que está ao nosso alcance de nós sermos maiores do que realmente nós nos colocamos. Nós temos todas as facilidades. E ele diz, Pai, aquele que você me deu, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam a glória que você me deu. Porque você me ama antes da criação do mundo. E essa parte do Evangelho, muitos acreditam, então, que Jesus é muito anterior à criação do nosso mundo. Nosso planeta Terra tem 4,5 milhões de anos. Bilhões. Então, como que Jesus existia antes disso? Porque nós somos criados, ou fomos individualizados depois de Jesus. Quando Jesus, ele assume a sua posição de nosso pastor, ele já tinha uma bagagem muito grande. Então, o mundo criado significa, na verdade, a consciência do homem ainda germinando de uma maneira muito incipiente. E se nós olharmos aí a evolução da humanidade desde os primeiros hominídeos até hoje, nós vamos ver o quanto nós evoluímos. E ele diz, Pai justo,
esse pai é justo, porque inclusive é o primeiro ponto que ele avisa Jesus que tem que ser implantado na terra, a verdadeira justiça. Não é a justiça como nós entendemos, mas a maneira justa de viver, a maneira justa de se comportar, a maneira justa de ser. Então ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, porque não tivemos oportunidade. Mas eu te conheci, eu sei quem você é. E estes conheceram, mesmo sem saber quem você é, eles me conheceram e entenderam que eu fui enviado por você. Quando eu falo você, é que eu não quero colocar uma distância muito grande. Jesus trata o Pai nessa intimidade de você. E por que nós, então, temos que colocá-lo num altar muito grande, onde nós não conseguiremos alcançá-lo? Só ficaremos na contemplação, numa adoração vazia? E isso não pode mais acontecer, porque nós estamos num processo, num período onde nós precisamos realmente nos adequar à nova realidade. Porque a lei do progresso, ela é uma roda que ela desconhece, ela vai passando. E nós temos que nos preparar. Aí Jesus fala: e eu fiz todos esses conhecer o teu nome. E vou fazer ainda que eles conheçam mais, para que o amor com que você me tem me amado esteja neles e eu neles esteja, ou seja, em nós. Quando nós, às vezes, numa leitura rápida, nós falamos, nossa, que complicado, é muita repetição de palavra, mas essa repetição de palavra é para o aprendizado. Nós sabemos pedagogicamente que nós aprendemos as coisas através da repetição. Então, Jesus está usando essa pedagogia conosco. E aí, nós estamos, então, agora, diante de um novo horizonte. Muitos podem falar que é um problema, mas, na verdade, é um novo horizonte que desperta ou desponta à nossa frente. Então, o nosso ponto de análise semanal é esse. O que nós estamos fazendo com todo o patrimônio que nós recebemos, para evoluirmos, para aprendermos, para crescermos e para entendermos Jesus, seu Pai, toda a criação, o próprio Criador. E assim, esse resultado vai ser tão benéfico para nós. Vamos lá, vale a pena. Eu vejo vocês na próxima semana. Desejo uma linda semana construtiva. Peço que sempre aquele pedido do gostei e deixe seus comentários. Se puder, compartilhe o vídeo. Até a próxima.